Quero falar um pouquinho hoje sobre ser exemplo, ser modelo, ser padrão. Só seremos essa luz se formos modelos, se formos padrão. Antes de falar sobre a mensagem, alguém me pediu para falar sobre ILC, Instituto de Liderança Cristã. Muitos se assustam, em ouvir falar liderança. Mas se você deseja fazer o ILC, para você se capacitar, querido, ainda dá tempo. A nossa aula magna foi segunda-feira passada, segunda-feira vai ser mais uma aula, dá tempo ainda. Não é só para líderes, para toda a igreja que deseja se capacitar, conhecer melhor a palavra de Deus, saber os caminhos do ensino, os caminhos da capacitação. Antes ainda de falar sobre a palavra, quero falar do dia 9 de abril. 9 de abril nós teremos o nosso culto da ressurreição, 6 horas da manhã. Às 6 horas da manhã, nós vamos estar aqui celebrando ao Senhor, porque Cristo ressuscitou e com Ele nós temos vida e vida abundante. Nós juntos estaremos aqui, só que eu quero convocar todos que têm habilidade, chamado, ministério para cuidar. Nós precisamos montar uma mesa bonita, você vai trazer algo para nós juntos nos confraternizar, não deixe de trazer, toda a família vai trazer, nós vamos juntos nos confraternizar, mas alguém precisa preparar a mesa, então nós precisamos de pessoas dispostas. Nós vamos comunicar o horário que é para chegar, para juntos arrumarmos a mesa, para juntos nos confraternizarmos. Amém? Dia 9, nosso pastor estará presente, ele vai pregar, se Deus permitir, ele vai estar conosco aqui. Então não deixe, marque na sua agenda, 6 horas da manhã, nós vamos estar juntos aqui, celebrando a Deus, celebrando a Cristo que ressuscitou. Seja exemplo, seja modelo, seja padrão. Abra a tua Bíblia, por favor. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, os versículos 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Assim, diz a palavra do nosso Deus, eu estou ouvindo as folhas se mexerem. Amém? A palavra de Deus diz assim, irmãos, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Vamos juntos essa parte? Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Cristo te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Cristo te tirou do império das trevas, te transportou do reino de pecado, da escravidão do pecado, e te trouxe para a presença do nosso Pai. E tão somente por isso, nós temos desejo de sermos como Cristo, de sermos parecidos com Cristo. Cristo é o nosso modelo.
Mas nós, como servos dele, queremos ser parecidos com ele. Queremos nos tornar também padrão, referência, numa geração corrupta e perversa, segundo o apóstolo Paulo, na qual os modelos muitas vezes são censuráveis, vergonhosos. O apóstolo Paulo aconselha Tito a ser modelo de conduta em suas obras. As boas obras de Tito deveriam ser modelo, contrapondo a um mundo censurável, vergonhoso. Numa geração pervertida, na qual o padrão, não raras vezes, é ser desonesto, é ser falso, é ser artificial. O padrão deste mundo é ser falso, desonesto, não raras vezes, é ser artificial. O apóstolo Paulo orienta Tito, seu verdadeiro filho na fé, segundo ele mesmo diz em Tito 1,4. Tito deveria ser padrão de integridade, dando sempre testemunho de uma fé verdadeira e transformadora. Numa geração distante de Deus, em que os exemplos, em muitas ocasiões, são indecentes e indignos. Os exemplos dessa geração distante de Deus são exemplos indecentes, indignos. Paulo instrui Tito a ser exemplo fidedigno do que é ser filho de Deus. Assim, até mesmo aqueles que questionam a sua fé, aqueles que questionam, aqueles que são seus adversários, serão envergonhados, pois faltará indignidade, faltará motivo a dizer contra ti. Nós somos convidados, somos convocados, somos instruídos, como Tito foi, por Paulo, a sermos padrão, exemplo de fé. Se alguém deseja buscar uma referência de fé, uma referência de conduta, o que é ser filho de Deus? Para quem vai olhar? É claro que essa orientação aqui é uma orientação pastoral. Tito era pastor. E o pastor deve ser referência de conduta. Deve ser padrão, modelo. Quem olha para o pastor deve olhar para um homem de Deus. Um homem que não se questiona. Assim ele deve ser. Mas pensa comigo, essa orientação é só para pastor? Quem deve ser modelo? Todo aquele que deixou o império das trevas e agora vive no reino celestial, o reino da luz. Aquele que foi dotado de virtudes e valores, por quê? Porque teve um encontro com Cristo. Aquele que sabe que a sua morada não é aqui. Nós somos padrão, nós somos modelos, nós somos exemplos, porque a nossa morada, o nosso mestre é o Senhor. E Ele é modelo, Ele é exemplo, Ele é padrão, queridos. Tito deveria se aplicar, se dedicar, buscar ser padrão em suas boas obras. Tito deveria ter uma vida cristã, do tipo que pode ser referência para outros crentes. Você deve buscar
ser padrão, para que os outros crentes possam ter você como referência. Aquele homem, aquela mulher, é homem de Deus, é fiel. As suas boas obras falam. A sua vida, a sua conduta é um exemplo. De fato, ele é uma referência. É dedicado, é zeloso na sua vida, é zeloso na oração, é zeloso no ensino. É uma referência. Por quê? Porque ele teve uma experiência transformadora com Cristo Jesus. Por quê? Porque ele sabe que neste mundo falta referências. Neste mundo falta exemplos. Tito deveria estar apto para ser uma impressão visível do que é ser homem de Deus. Se procura um homem de Deus, olhe para a vida de Tito. Se procura um homem de Deus, olha para os membros da Igreja Batista do Barro Preto. São homens e mulheres zelosos, dedicados em buscar ser padrão, em buscar ser modelo. E eu quero frisar, mais uma vez, numa geração pervertida, corrompida, má, nós vamos destoar. Porque conduzidos por Cristo e pela fé, viveremos dando exemplo de que Cristo é o nosso Senhor, de que somos filhos amados do Senhor. Cada pessoa individualmente exerce uma influência silenciosa, aquele exemplo que ninguém fala, mas pode ter certeza, você está influenciando. Uma influência silenciosa para o bem ou para o mal. Que ninguém fique surpreso em saber que você é filho de Deus. Que ninguém fique surpreso em saber que você é cristão, que todos possam ver sua forma de agir e ter a plena convicção: esse homem, esta mulher, tem compromisso com Jesus. Esse homem, essa mulher, ele é imitador de Cristo Jesus. A vida de cada crente é uma afirmação de fé e piedade. Olha, você vivendo, você está afirmando a sua fé. Você vivendo, você está afirmando que quando alguém caminha na presença de Deus, ele tem uma vida piedosa. Cada um aqui que professa fé em Jesus é responsável pelo tipo de exemplo que está dando aos outros. Cristãos, crentes ou não crentes. E aí eu fico a pensar contigo. Que tipo de exemplo eu estou dando? Que tipo de conduta eu tenho vivido? Como que é o meu proceder? Por onde eu passo, fica notável que eu sou filho de Deus. Se eu falar que eu creio na Bíblia, as pessoas vão ficar admiradas, ou elas vão concordar, eu já sabia. Nós devemos buscar como Tito buscou, ser padrão de fé, exemplo, modelo de fé. No verso 6, Tito é aconselhado pelo apóstolo Paulo a exortar os jovens para que em todas as coisas fossem criteriosos. Exatamente assim. Paulo exorta Tito para que ele exorte aos jovens, para que os jovens sejam criteriosos em todas as coisas. Não acredite em qualquer coisa, seja criterioso. Isto é uma exortação para ter uma conduta sadia.
Isso é uma exortação para fazerem escolhas corretas. Logo em seguida, Paulo orienta Tito a ser padrão nas boas obras e no ensino. Isso nos ensina que a crença, a fé, é inteiramente inútil sem vida diária exemplar. Não adianta professar fé se nós não temos conduta. Se nós não temos vida, querido. Pastor, às vezes os meus maus hábitos, eles falam mais alto. São incontroláveis. E aí nós vamos precisar de colocar o joelho no chão, mortificar a carne, buscar ser padrão. A luta contra a carne, contra o pecado, de fato, é agressiva. Se Cristo não estiver na condução, nós não conseguiremos. Se nós não estivermos cheios do Espírito Santo, nós não conseguiremos. Paulo, ele afirma que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. Por isso nós devemos, irmãos, para sermos padrão de fé, modelo de fé, exemplo, devemos alimentar o nosso espírito. Devemos nos dedicar em conhecer a palavra. Devemos nos dedicar em orar, em sentar com os irmãos e conversar. Sente, busque. Quando eu falo em comunhão aqui, eu não falo à toa, isso vai ajudar você a ser padrão de fé, irmãos. Quando eu falo de comunhão aqui, eu não falo à toa. Esse envolvimento com aqueles que servem o mesmo Deus nos ajuda. Promove em nós crescimento espiritual e assim nós poderemos enfrentar o pecado revestido de toda a armadura. A verdadeira fé, a fé autêntica, é acompanhada de conduta exemplar. Conduta cheia de vida, conduta em que é perceptível a presença do Espírito Santo. Pastor, eu estou vendo que o Senhor está nos convidando a ser perfeitos. Mas o convite é esse mesmo. O convite é ser perfeito, santo. Nós não podemos desistir, irmãos. Eu sei que no meio do caminho nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos dar mau exemplo. No meio do caminho, as recaídas são grandes. Mas o nosso alvo é ser perfeito como o nosso Senhor é perfeito. Porque nós queremos ser conduzidos, dirigidos, movidos pelo Espírito Santo. Nós queremos dar testemunho de uma fé viva. Nós queremos dar testemunho de conduta piedosa, conduta que é movida pela fé. No ensino, Tito deveria mostrar integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível. Linguagem sadia e irrepreensível. Tito deveria ser íntegro no ensino, incorrupto, puro. O ensino não deve ser realizado com segundas intenções. O propósito deve ser buscar, e tão somente buscar, a edificação do corpo de Cristo. Em vez de buscar vantagens pessoais ou benefício próprio. A integridade é alicerce para uma boa edificação. A integridade é alicerce para a construção segura,
para a promoção de vida cristã virtuosa. Quando no ensino temos alguém que ensina com segundas intenções, é destruidor. Arruína o crescimento. Por isso Paulo orienta, seja íntegro no ensino. Não tenha segundas intenções. Que o seu intento seja edificar, e tão somente edificar. Que o seu intento seja ver a tua igreja crescendo na fé e no conhecimento. Paulo orienta Tito a ser reverente. O ensino cristão deve promover santidade e consagração. O ensino cristão deve conduzir qualquer indivíduo a saber que Deus é Deus. Quem se aproxima de Deus deve saber que Deus é Deus. Como assim, pastor? Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus como se ele fosse um ídolo. Como assim? Nós nos aproximamos de Deus como se Deus fosse obrigado a satisfazer as vontades do meu ego, as vontades do meu coração egoísta. Por isso, o ensino deve ser reverente, deve conduzir à consagração, à santidade, a saber que Deus é Deus. Deus é Deus, amados. O ensino também deve haver linguagem sadia e deve ser irrepreensível. Enquanto a mensagem deste mundo mau é enferma, tendente a destruir o bem-estar espiritual, a mensagem cristã deve produzir saúde, bem-estar espiritual e vida completa. Esse ensino é irrepreensível, digno de aceitação, pois seu autor possui vida exemplar diante de Deus. Estou caminhando para o fim. Depois de analisar o texto, quero meditar com você em 3 palavrinhas. Modelo, padrão e exemplo. Modelo, padrão e exemplo. Parecem e são palavras sinônimas. Representam em muitos momentos a mesma coisa. Mas depois de pesquisar, elas existem características bem pessoais delas. Primeiro, modelo. O que é modelo? Representação em escala reduzida de objeto, obra de arquitetura a ser reproduzida. Um modelo é como se fosse uma maquete. E quem deve ser essa maquete? Olha para o lado aí. Isso. Nós devemos ser a maquete de quem? De Cristo. Paulo orienta a Tito ser modelo de Cristo. Quem olha para você deve ver Cristo. Nós somos uma representação reduzida em escala menor de Cristo. Estou dizendo que nós somos semideuses, mas o nosso padrão, a nossa conduta mostra que Cristo dirige, Cristo conduz as nossas vidas. Somos resultados do agir de Deus em nossas vidas, irmãos. O Senhor trabalhou, o Senhor tem trabalhado em nosso caráter. O Senhor tem nos concedido virtudes, valores. E quando olhamos um para o outro, nós podemos ver Cristo. E isso nos motiva
a buscar ser parecido ou mais parecido com o modelo. Quem é o modelo? Cristo. Mas eu também quero falar sobre padrão. Lembre, você vai ser modelo, maquete, representação de Cristo. Mas eu também quero falar de padrão. O que é padrão? Eu sei que você pensou. Base de referência que é usada para determinar as qualidades ou características de alguma coisa. Vou pegar alguma coisa. Vamos falar de Cristo. Quem vai ser a base, a referência de qualidade? Cristo é a nossa referência. Mas aqui, quem vai ser essa base de referência? Quem vai ser esse padrão de qualidade? Seremos nós. E a igreja não pode fracassar nisso, irmãos. É por isso que é uma luta incessante. O mundo verá, os perdidos verão Cristo quando nós formos essa referência de qualidade, esse padrão de procedimento. Em Cristo e pela fé, devemos buscar ser o padrão de Deus. Se alguém busca uma base como referência de vida cristã, essa pessoa encontra em você, em mim. Vai encontrar em você qualidades, virtudes, fé, que serão parâmetro para a vida desse que ainda não conhece. Nós então seremos padrão, referência, parâmetro de qualidade. E olha que importante também aqui, olha. Aqui dentro, há líderes que são referência na igreja. Nós olhamos para a vida de muitos aqui e sabemos, esse homem, essa mulher, é movido por fé. Eu também quero ser. E nós buscamos conselhos. E nós buscamos sentar, conversar, tomar um café juntos e caminhar juntos. Para que essa pessoa que é padrão, possamos juntos aprender a como vencer o pecado, a como ser padrão também. Seria possível sermos essa referência? Afinal de contas, o parâmetro é Jesus. O padrão é o Senhor. Eu posso dizer que podemos, irmãos. Podemos pela fé. O Senhor te transformou. O Espírito Santo habita em você. Pela fé, podemos viver e escolher. Sermos dirigidos, conduzidos pela palavra do Senhor. Para encerrar, exemplo. Falamos de modelo, a maquete, em escala reduzida. Cristo é o modelo principal e nós somos os modelos aqui. Padrão. Padrão é a base de referência. Você é a base de referência. Mas eu também quero falar de exemplo. Fato que usa como prova de uma asserção. O que é asserção, pastor? Algo que se afirma ser verdadeiro. Então, nós somos a prova de que Deus opera. Nós somos a prova, nós somos o exemplo de que Deus transforma. Nós somos a prova, nós somos o exemplo que Deus concede vida ao perdido. Deus usa sua vida para provar que é verdadeira a afirmação que Deus opera na vida dos perdidos. Você é prova de que a graça de Deus transforma.
Você é prova de que Deus concede vida a quem estava morto. É verdadeira afirmação que é possível viver os valores, os princípios do Senhor. Você é a prova que é possível ser consagrado ao Senhor. Deus vai usar quem? Você. Deus vai usar a mim para mostrar ao fraco na fé que é possível ser consagrado. Deus vai usar você para ser base, para ser referência de qualidade. Aquela pessoa eu vou imitar, porque ela dá exemplo de Cristo. Nós seremos modelos. Quem olhar para nós encontrará Cristo. Para encerrar, hão de levantar adversários. Pessoas que vão apontar, pessoas que hão de falar. Isso é mentira. Paulo disse isso para Tito. Mas essas pessoas ficarão envergonhadas, porque como você será padrão, exemplo, elas não vão ter o que falar. Não haverá indignidade a ser mencionada, porque o que haverá serão exemplos. E mesmo que venha a se levantar calúnias, quero terminar lendo Pedro. Já está na minha hora. 1 Pedro 3, 13 a 17. 1 Pedro 3, 13 a 17. Amém? Versículo 13 diz assim, irmãos. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Você é bom e é zeloso em ser bom. Quem é que vai te maltratar por ser zeloso em ser bom? Nós sabemos que a igreja primitiva foi perseguida, sofreu porque era zelosa em ser boa. Isso pode acontecer, irmãos. E Pedro continua ainda. Mas, ainda que venhais a sofrer por causa da corrupção, por causa do pecado, não, por causa da justiça, bem-aventurados sois. Se você está sofrendo perseguição por causa da justiça, bem-aventurado você é. Por mais que não pareça, creia, você é bem-aventurado. E Paulo continua. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, em vez de ficar amedrontado, alarmado, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Seja preparado, seja modelo, seja padrão. Mas Paulo continua. Fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo que falam contra vós, outros fiquem envergonhados. Os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Olha, o vosso bom procedimento, o vosso exemplo. O fato de você ser modelo, o fato de você ser padrão em Cristo. 17. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom do que praticando o mal. Sendo exemplo, sendo modelo, sendo padrão de referência. Se for perseguido, se considere bem-aventurado.
Porque você está sendo imitador de Cristo. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor nos abençoe para sermos esse modelo, esse padrão de referência, esse exemplo do que é ser filho amado de Deus.